Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também aos quem está em casa a acompanhar-nos, sobretudo os doentes, neste tempo de pandemia, sobretudo nesta quinta semana da Quaresma. Estamos quase a terminar o nosso caminho de Quaresma. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, da união, do sacrifício, do trabalho, do esforço e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, como tantas igrejas construídas na imigração e centros paroquiais, pelos quais damos graças a Deus. Hoje celebramos na Igreja Santa Catarina da Suécia, norte da Europa. A Igreja e os santos são chamados nos vários contextos da vida, nas várias situações do mundo. A Igreja é o corpo que somos nós, o corpo dos batizados, com Cristo, que é a cabeça. E cada um tenta ser neste corpo o melhor que puder e nas mais diversas situações da vida. E Santa Catarina da Suécia também teve as suas dificuldades e os seus momentos de fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. E vamos rezar nesta Eucaristia por Nicolino de Melo e Albino e Alberto Pinto. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita misericórdia, iluminai os corações dos vossos fiéis, que se purificam na penitência, e atendei as preces daqueles a quem inspiraste o desejo ardente de vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, disse aos 3 jovens israelitas: será verdade, Sidraque, Misaque e Abdânago, que não prestais culto aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que mandei levantar? Pois bem, quando ouvides tocar a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de foles e todos os outros instrumentos, e estáis dispostos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Se não a quiserdes adorar, sereis imediatamente lançados na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdânago responderam ao rei Nabucodonosor: não é necessário responder-te a propósito disto, ó rei. O nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente e livrar-nos também das tuas mãos. Mas ainda que não o faça, fica sabendo, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste levantar.
Então Nabucodonosor encheu-se de cólera e alterou o semblante contra Sidraque, Misaque e Abednego. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume e ordenou a alguns dos seus mais valentes guerreiros que ligassem Sidraque, Misaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Entretanto, o rei Nabucodonosor, sobressaltado, levantou-se precipitadamente e perguntou aos seus conselheiros: não é verdade que ligamos e lançamos 3 homens na fornalha ardente? Eles responderam: certamente, ó rei. Continuou o rei: mas eu vejo 4 homens a passearem livremente no meio de fogo, sem nada sofrerem, e o quarto tem o aspecto de um filho dos deuses. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos, que confiando nele, desobedeceram à ordem do rei e arriscaram a sua vida, a fim de não prestarem culto ou adoração a qualquer divindade que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes: ficareis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho é que fica para sempre. Mas se o filho vos libertar, sereis realmente homens livres. Bem sabei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu digo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouviste ao vosso pai. Eles disseram: o vosso pai é Abraão? Respondeu Jesus: se fosseis filhos de Abraão, farias obras de Abraão. Mas procurais matar-me, a mim, que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos filhos ilegítimos,
Só temos um Pai, que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, amar-me-íeis, porque saí de Deus e dele venho. Eu não vim de mim próprio, foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. A primeira leitura tirada do livro de Daniel levanta-nos uma questão, que é a questão se é lícito ou não desobedecer às autoridades. Estes 3 irmãos, a autoridade, o rei daquele local, fez uma estátua de um Deus e queria que eles adorassem aquela estátua. E eles recusaram-se. Nós temos vivido no Ocidente com o princípio da consciência, do valor da consciência individual, que agora alguns grupos estão a pôr em causa. Mas a nossa sociedade tem sido organizada, a sociedade em que vivemos, judaico-cristã, ao longo dos séculos, tem uma sociedade que valoriza a consciência individual. E tem sido assim. Temos toda a sociedade que nós conhecemos, que tem a sua raiz, a sua matriz no judaísmo e no cristianismo, assenta no valor da consciência individual. E foi aqui que estes 3 jovens recusaram. E, portanto, tiveram a ajuda de Deus, porque Deus respeita-nos a nossa individualidade. Hoje apareceu uma notícia, não nos jornais oficiais. Os jornais oficiais estão muito purificados, estão muito. Mas um bispo no Brasil recusou-se a cumprir as normas do prefeito da cidade, que mandou fechar tudo, deixou não permitir nada, e também os cristãos não podem ir à igreja. E o bispo recusou-se, invocando esta lei da consciência individual. E nós no Ocidente, se perdermos este sentido da consciência individual criada ao longo dos séculos da raiz, matriz judaico-cristã, nós perdemos-nos completamente. Mas hoje, na nossa sociedade, há muitos grupos que estão a querer embaralhar isto tudo. Nós aqui, quando olhamos para os Estados Unidos, esta questão com os africanos, com os negros, claro que o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, houve muita gente que veio da África. Mas era bom que tudo aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos fosse para solucionar o problema. Era muito bom que toda a gente se sentasse, refletisse e resolvesse o problema. Não, mas o que está a pretender é, quanto mais confusão, melhor. Não é resolver o problema, é criar confusão. Já estamos com o mesmo problema em Espanha, já estamos com o mesmo problema, por exemplo, um pouco em Portugal. Há lá certos grupos que andam a incentivar. E nós cristãos, se perdermos este sentido da consciência individual, o nosso Ocidente não fará sentido, não fará mais sentido. E muitas das questões que estamos a ter hoje sentam aqui um desafio à nossa tradição e à nossa matriz de consciência judaico-cristã. Muitos dos problemas que hoje temos no nosso mundo, muita coisa que anda por aí, é um desafio, é um provocar, é um piorar cada vez mais, para pôr em causa toda a matriz judaico-cristã. Nós hoje celebramos uma santa que, como todos os santos nenhum é igual. Cada um na sua vida, cada um no seu contexto histórico, na sua origem. Na realidade, Cristo iluminou a sua vida. Santa Catarina da Suécia. Santa Catarina da Suécia era nobre naquela época,
portanto, no século XIV, era de nobreza. E na nobreza havia uma regra que os acordos, muitos acordos faziam-se com casamentos. Os casamentos. E nós hoje até nos rimos disso, mas isto é um facto histórico. E muita gente, por exemplo, a tradição do chá em Inglaterra foi levado por uma rainha portuguesa, casou com o rei da Inglaterra e levou essa tradição, até se perdeu depois na nossa cultura em Portugal, mas levou de Portugal o chá, porque o chá, o nome não é europeu. Todos os países dizem ti, ou te, ou todos os países, só nós é que dizemos chá, que é o nome de onde veio com os descobrimentos da China. Portanto, a palavra chá é um dos nomes que vem. E a Catarina foi dada em casamento, mas foi dada em casamento com um outro nobre, doente. Penso que teria aquela doença de ir em paralisão dos membros, como alguns irmãos são chamados a ter essa doença terrível, portanto muito doente. E Catarina tinha um desejo, de viver a virgindade. E também ele tão doente, que assumiram os dois esse compromisso. E portanto ela casou, um acordo social das famílias, para que houvesse paz, de várias casas de nobres, mas viveram em celibato os dois de forma cristã. Ele não viveu muito tempo, ele partiu cedo, ela ficou viúva muito cedo e depois dedicou-se às obras de caridade, em uma grande evangelizadora, fundou uma casa de religiosas. Portanto, foi uma mulher que viveu voltada para as coisas de Deus. Portanto, cada um com a sua história. Nós somos chamados a ser santos no contexto em que vivemos. Nós não podemos ser santos na lua. Nós temos que ser santos onde estamos. E com o contexto em que estamos. Com o sofrimento. Há pessoas que no tratamento dos doentes segue o caminho da santidade. Uma atenção, um carinho, um cuidado. E ser santo é aquilo que Deus nos chama. Hoje o Evangelho fala-nos disto, fala-nos do caminho da santidade. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31 a 42. Jesus diz: permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á. E o que é a verdade? O que é a verdade? É uma questão toda a nossa vida. Nós temos que procurar a verdade. Não podemos ter a presunção de que estamos na verdade. A verdade está em Deus. E o cristão procura toda a sua vida a verdade. Agora, a certeza que Jesus Cristo nos diz é: se permanecerdes na minha palavra, a verdade vos libertará. Isto são as palavras de Jesus. Jesus propõe a santidade de vida, mas não é do que propor o caminho da verdade e da libertação. Nós temos hoje muita gente a lutar. Temos por aí muita gente, cada vez pior no nosso mundo, na droga e leis da liberdade. Os nossos Estados têm feito leis de liberdade no contexto da droga. Será isso a liberdade? Estarão certos? Quantos daqueles que estão metidos na droga por causa do caminho da verdade que alguns lhe anunciam, quantos é que iam encontrar a verdade? Será que os nossos legisladores, os nossos políticos,
terão tanta garantia que é o caminho da liberdade? Será que pelo facto de eu consumir droga sou livre? O que é a liberdade? E esta é a pergunta que todos nós temos que fazer e falar dela, da verdadeira liberdade. Jesus falou muito de ser o caminho, a verdade e a vida. O aspecto mais importante é aquele que deseja a santidade, abre-se a Deus, que é o bem supremo e a fonte da verdade. Portanto, a santidade é um caminho de verdade, aberto ao bem supremo e à fonte da verdade, que é Deus. No Evangelho de hoje, Jesus diz que a verdade libertar-vos-á. A liberdade libertar-vos-á. Nós muitas vezes, sobretudo no mundo em que vivemos hoje, pensamos que estamos muito livres. Somos muito livres. E estamos a ser manipulados. Eu não sei se vós, ainda há pouco, estava ali a ouvir um médico a respeito disto da pandemia. Uma das grandes questões que se coloca hoje é saber se estamos no bom caminho. É a grande questão. Quem é que pode garantir que estamos no bom caminho? E porquê é que eu não posso pensar nisso? Porquê é que eu não posso refletir? Até podemos estar. Mas porquê é que eu não posso falar, refletir sobre isso? Ponto final. Estamos no bom caminho, ponto final. E há grupos, há pessoas que é assim, estamos no bom caminho. E a mim apoquenta muito, por exemplo, a questão do tratamento precoce. A mim, desde o princípio, me apoquenta muito, porque é que há muita gente, muitas autoridades bloquearam esse caminho, o tratamento precoce. Porquê? E a sociedade terá que se interrogar. Teremos que nos interrogar, mas podemos camuflar, esconder, mas porquê é que nós não nos podemos interrogar sobre isto? Se estamos errados, eu estou errado, toda a gente que... Pronto, estamos errados, pedimos desculpa e seguimos em frente. Mas porquê? Santo Agostinho é outro modelo de santidade. Teve uma vida libertina, fez tudo o que era tontaria. E ao dizer tontaria, não estou a condenar a vida dele. Até porque ele é um santo, é um exemplar, porque chegou a determinada altura e escolheu o caminho de Deus, teve essa coragem, sofreu muito, lutou muito, porque andou no caminho dos vícios, andou na vida da boémia, teve um filho de uma mulher não muito recomendável, colocou toda a sua esperança no seu filho. O seu filho ia ser o melhor do mundo, ia ser um inteligente, ia dominar o mundo. E aos 11, 12 anos o senhor era um menino que prometia muito, teve uma doença, o senhor levou-o. Bom. E a vida é assim. E Santo Agostinho teve esta vida toda e depois tornou-se um grande guia, um homem a quem tanto nós devemos, uma santidade profunda, um grande teólogo, um grande filósofo, um homem guia, um guia espiritual e humano. E é assim, a vida de santidade, quando nós somos capazes de distinguir o A do B, da liberdade da não liberdade. O cristão, acreditamos que a verdade liberta. Nós não podemos ter medo da verdade. Não podemos ter medo da verdade. Agora também não podemos concordar com os jogos da verdade. Irmos atrás de pessoas que são donos da verdade. Sabem tudo? Têm todas as soluções? Não. Não há homem nenhum, nem mulher nenhuma que seja dona da verdade. A verdade está em Deus. E a nossa vida é sempre uma busca dessa verdade.
O caminho da santidade é o caminho da liberdade, da verdade, da profundidade de vida, da vida autêntica, da vida não envergonhada, da vida de pleno dia. Essa é a vida de santidade que Deus nos propõe e continua a propor, e que nós, no Evangelho de hoje, ouvimos Jesus a dizer que não tenhamos dúvidas nem enganos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é que nos guia. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos, a novidade da Igreja é tão grande que os apóstolos só em concílio a compreenderam. Peçamos a graça de aprofundar o seu mistério, dizendo: ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por aqueles que pendem mais para o futuro, para que escutem os sucessores dos apóstolos, oremos. Pelo povo hebreu, que ainda aguarda o Messias, e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo o ilumine, oremos. Pelos pastores e fiéis das igrejas cristãs, para que amem a palavra anunciada por Jesus, e peçam ao Pai os lava das impurezas, oremos. Por todos aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele, que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha, oremos. Pelos cristãos mais comprometidos da paróquia, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, se imporem à força os seus critérios, oremos. Pai Celeste, cuidai desta vinha que plantaste, limpando-a como só vós sabeis fazê-lo, para que dê colheitas abundantes por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, as ofertas que vos são consagradas e fazei que estes dons, oferecidos para a glória do vosso nome, sirvam de remédio para as nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz:
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, seja para nós remédio celeste, que purifique os nossos corações de todo o mal e nos assegure a vossa contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja todos boa noite e amanhã é quinta-feira, não é? Temos a adoração do Santíssimo Sacramento e convidamos todos a que queiram estar connosco, sobretudo nesta aproximação da Páscoa. E no próximo fim de semana temos o Domingo de Ramos, portanto convidamos todos a celebrar à sua maneira, como for possível, a viver este tempo de forma especial. E agora vamos ficar com o hino de São José, que é cantado sobretudo no Brasil. Todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.